Hoje em dia, se você tiver um objeto de design, uma cadeira dos irmãos Campana. Ah, mas eu fui na loja e comprei a cadeira é minha. Eu pediria autorização, porque você está fixando um objeto de design dentro de uma outra obra, que é o filme, que é um objetivo, digamos, para o qual essa cadeira não foi feita. Ela foi feita para ser comprada e levada para a sua casa ou para o seu escritório, não para virar um elemento de cenário, principalmente se for isso, alguma coisa famosa, porque realmente assim, se for de um designer emergente, ele pode até gostar de ver, poxa, que bacana, foram lá na loja, compraram os meus objetos, a minha coleção e agora está num filme, pode ajudar. O que eu faria de qualquer maneira, que eu acho correto, é acreditar, olha, objetos do fulano de tal, né? Porque aí efetivamente ajuda, tem esse intuito, olha, uma comunicação, estou usando seus objetos, vou te acreditar, tudo bem, troca um e-mail, um papel ali assinado, está tudo certo. Tá? Não é aquela coisa de solicitar uma autorização, pagar uma licença, vir o recibo da licença. Eu acho que funciona bem. Se for um designer famoso, realmente eu pediria uma autorização firmada, ver se ele concede de forma gratuita ou se tu tem que pagar alguma coisa. Externas a gente tem alguns problemas que por exemplo, as obras de arquitetura. As obras de arquitetura são protegidas. Então, se você vai filmar um espaço projetado por Niemeyer, por exemplo, você vai no Parque de Ibirapuera filmar a Oca e o auditório Ibirapuera, na teoria você precisa de uma autorização, porque são obras arquitetônicas protegidas. Eu acho que aqui ainda não funciona fluentemente. Pelas informações que a gente tem, por exemplo, dos diversos, centenas, milhares de filmes que a gente vê que se passam em Nova York, que no fim tem um crédito, agradecimento à Prefeitura de Nova York, ou no Canadá, a Prefeitura de Toronto, etc. Já tem departamentos especializados que não só fomentam, como autorizam, fecham rua, resolvem tudo, você paga uma taxa para filmar em Nova York e está tudo resolvido, o trânsito, as imagens, os prédios públicos. O pessoal de cinema poderia brigar por isso aqui, conversar com o prefeito Kassab, ver o que a gente faz aí para, sei lá, né? Não sei se tem muito filme em São Paulo, mas mais no Rio de Janeiro, né? Mas eu acredito que aqui isso não se constitua tanto um problema, tá? Apesar de que eu já vi um caso de uma publicidade em Goiás Velho que o prefeito veio reclamar, que aquilo era Goiás Velho, eram prédios históricos e que não estava autorizado. Então, eu acho que tem um pouco a questão do bom senso. Se uma obra de arquitetura aparece num cantinho de cena, enfim, não é o objeto principal da cena, e realmente está en passant na externa, não tem muito o que se preocupar. Mesma coisa, você está pegando o fluxo de trânsito, está passando um monte de carro, eu acho que você não tem que se preocupar. Agora você pega lá a BMW do James Bond, que parece de frente, de trás, de lado, de outro. É já o contrário, né? Já a BMW deve fazer um merchandising ali para ser o carro do James Bond. Quer dizer, eles nem precisam pedir autorização, né? A BMW que, acredito eu. Mas quando assim, um objeto desse, que é uma marca, um objeto que tem a proteção industrial, como um automóvel, como objetos de decoração, que podem estar protegidos também com patentes industriais, uma obra de arquitetura, quando esses objetos são, digamos, o centro da cena,
ou fazem parte da narrativa do filme de alguma maneira, tem que se pedir autorização. Se é uma coisa incidental, quer dizer, você não tem como filtrar, vamos só fazer passar Volkswagen aqui na rua, porque na rua passa de tudo. Se você está filmando a rua, está passando carro da Volkswagen, da Ford, isso não tem realmente, não é objeto de proteção. Agora, se você pega um carro específico e faz ele ser realmente uma peça central de uma cena, enfim, com alguma relevância, a autorização passa a ser necessária. Teoricamente, se a gente olhar as letras da lei cruas, o direito de imagem ele é, enfim, defeso para todas as pessoas. Agora, a possibilidade de reclamação, eu diria, de alguém que está, de um transeunte que está passando, que está num cantinho da cena, é muito pequena. Tá? O que pode realmente acontecer, digamos, num caso onde daria margem a algum tipo de reclamação, é a situação em si da cena, do local onde a pessoa foi filmada, causar algum tipo de constrangimento. Uma pessoa está numa fila de auxílio. Aqui a gente não tem, né, a famosa fila da sopa, mas digamos assim, está numa fila de alguma instituição que dá algum tipo de auxílio, que distribui algum tipo de auxílio gratuito para pessoas necessitadas, né? Por exemplo, a pessoa pode se sentir constrangida, né? Vamos supor que a pessoa fosse de classe média, né? Estamos em épocas de crise econômica global e ela foi compelida a parar numa fila, num albergue. Ela pode se sentir constrangida de ter sido filmada nesse local. Possibilidade de processo sempre existe, né? O jurídico das televisões, por exemplo, devem estar sempre ocupados com processos de políticos e, enfim. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa diferenciar aí, que é o jornalismo, que cai no direito de comunicação, no direito constitucional à informação, que as pessoas têm a informação, e num documentário que, apesar de trazer informações, ele é uma obra que não é não tem o caráter jornalístico. Ele pode ter o caráter informativo, mas ele não tem o caráter jornalístico, de apuração, enfim. Então, eu acho que essa é a grande diferenciação que tem que ser feita, né? O jornalismo é aquilo que a gente realmente conhece por jornalismo, na televisão, no jornal impresso, no jornal na internet, nas revistas. E mesmo assim, você pode ver que a Veja, isto é, os jornais, todos têm processos, principalmente de políticos. Se ganham, se perdem, né? O de político até eu vi outro dia de técnicos de futebol, né? Que alguns jornalistas que fazem um comentário sobre um técnico de futebol, daí são processados, né, por esses técnicos. Quer dizer, eu acho que assim, quando se entra nessa seara do direito de comunicação e se parte para esse pressuposto de que está se fazendo um conteúdo de informação e que a informação deve ser livre, tem que estar preparado para algum tipo de reclamação. Por mais verdadeira que seja a sua informação, você pega, olha, o caso tal, o político tal fez tal coisa, está aqui comprovado, sai publicado em tais e tais jornais, não sei o que lá. Se você vai para essa seara, eu quero fazer um filme sobre isso, falando de tal político, de como ele se envolveu em tal caso, tem que estar preparado para algum tipo de reclamação. E, efetivamente pode até ganhar, de provar em juízo que você tem direito a informar as pessoas sobre aquele fato, de que você não está inventando um fato, que é um fato público e notório, que foi veiculado em outros meios de comunicação, e ganhar o processo. Agora, tem que estar preparado para a reclamação, para se defender.